E aí pessoal, voltando mais uma vez para dar prosseguimento aqui às nossas videoaulas, né? Da legislação militar, desta vez Código Disciplinar. Lei. A lei que rege esse conteúdo é a lei de número 13.407 de 2006. Beleza, professor, qual o bizu dessa lei? Essa lei, ela vai instituir o nosso chamado Código Disciplinar. Então, eu vou aqui abreviar como CD, entendeu? Ela institui o nosso Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar. Ela se aplica aos membros da polícia e do bombeiro. Em regra, a gente vai ver daqui para frente, no artigo 2, é para quem ela não se aplica. Então, a quem essa lei se aplica, professor? Beleza. Essa lei se aplica, não sei se está vendo daí, eu estou querendo colocar só que ela se aplica aos membros da PMCE e aos membros do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Essas duas instituições, como nós sabemos, vocês também bem sabem, né? Elas são frisadas, elas são reguladas, elas são baseadas na hierarquia e na disciplina. Que lá no código diz que isso aqui é a base institucional das corporações militares, que são estas duas. Lembre-se, Lei 13.000 cria o Código Disciplinar, institui o Código Disciplinar, e esse código ele vai se aplicar aos membros, deixa eu colocar até aqui para você colocar aí, aos membros tanto da Polícia do Ceará, Polícia Militar, quanto ao Corpo de Bombeiros Militar. Aí ele diz que são corporações baseadas na hierarquia e na disciplina. Beleza. Ele só faz isso? Não. Essa lei também não só faz isso. O Código Disciplinar, o que é que o Código Disciplinar ele dispõe? Ele também dispõe e estabelece. Então, o Código Disciplinar dispõe sobre o comportamento ético disciplinar dos militares do Ceará. Agora eu quero que você entenda, de forma geral, o código ele é uma lei administrativa, ele é uma lei que vai punir, mas de forma administrativa. No direito administrativo, quando a gente estuda lá os agentes públicos, a gente vai ver que a lei tem um processo regular, tem um processo administrativo que é como vai punir os servidores públicos. No caso das corporações militares, nós temos o Código Disciplinar, nós temos um código só para aplicar essas sanções, para dispor o comportamento ético e também, além de dispor, esse código ainda vai estabelecer o que, professor? Ele vai estabelecer os procedimentos. Estabelece os procedimentos. Os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativo disciplinar. Aqui eu quero fazer aqui algumas observações. Ele diz que essa lei aqui, ela institui esse código. E esse código, ele serve para dispor sobre o comportamento, dizer como é o comportamento ideal, e também, em caso de descumprimento, em caso de transgressão, ele estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Quem faz direito vai estudar na teoria geral do processo a diferença entre processo e procedimento. O processo é quando estabelece, por exemplo, abrir um conselho de disciplina. Aquele conselho de disciplina ele vai ter todo um processo, vai ser ouvido, depois vai ter a defesa, vai ter todo o processo. O procedimento é o que diz como esse processo vai andar. É o que diz, se for menos de 10 anos, não é um conselho. Se for praça com menos de 10 anos, não é um conselho. É um PAD.
Se for um prazo com mais de 10 anos, é um conselho. Se for oficial, é um conselho de justificação. Então, tudo isso aqui. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Pode pegar a sua apostila e riscar aqui, administrativo e disciplinar. Os policiais, os bombeiros, eles respondem em quais esferas? Ó, a gente responde na esfera penal, pelo Código Penal Brasileiro. A gente responde na esfera penal militar, pelo Código Penal Militar. Claro, Código de Processo Penal Militar, Código de Processo Penal também, né? A gente responde na área civil, e aí tem o Código Civil 2002. E a gente responde na seara administrativa, onde entra o nosso tão amado e estudado Código Disciplinar. Então, se você vê alguma questão onde ela afirma que o Código ela apura a responsabilidade e dá os procedimentos para apurar a responsabilidade administrativa disciplinar, penal, penal militar, civil, está errado. A única coisa que o Código, a única seara que o Código Disciplinar atua é nessa seara administrativa aqui, ó, onde ele vai apurar a responsabilidade administrativa. Conseguiram entender? Então, retornando ao raciocínio, o Código Disciplinar dispõe sobre o comportamento ético, estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa e disciplinar. Taxativo, administrativo e disciplinar. Não é penal militar e não é civil, é administrativo. Na seara administrativa, quem vai reger o procedimento é o Código Disciplinar. Na seara civil tem um Código de Processo Civil, na seara penal militar tem um Código de Processo Penal Militar, na seara penal tem um Código de Processo Penal. Os militares respondem este daqui? Respondem. Mas este código, esta lei, não trata dessa responsabilidade, só trata desta responsabilidade, que é a administrativa. O código, então preste atenção, se cair questão dizendo que o código estabelece o procedimento para apurar a responsabilidade administrativa e disciplinar e qualquer uma ou outras dessas, marca errado. Ela só apura a responsabilidade administrativa e disciplinar. Vimos isto, vamos ver para quem o código se aplica. A sua aplicabilidade. O nosso código ele diz a quem não se aplica. Então, por exclusão, a gente aprende a quem ele não se aplica e a quem ele não se aplica, então aplica a todos os restos. Se ele não se aplica a A, B e C, ao restante do alfabeto ele se aplica. Por exemplo, lá no nosso artigo diz que o código ele não se aplica. Deixa eu guardar esse pincel aqui. O código não se aplica aos militares, aqui vou botar assim, ocupantes de cargo público não militar ou eletivo. Explico já com detalhes. Ele não se aplica aos magistrados da Justiça Militar. Explico já. E não se aplica aos militares reformados. Tirando essa lista, que é taxativa, todos os outros se aplicam. Aí você vai perguntar, professor, o código se aplica ao militar agregado? Se aplica. Professor, o código se aplica ao militar estadual da reserva remunerada? Se aplica. Professor, o código disciplinar se aplica ao policial de LTS? Se aplica. De LTIP? Se aplica. Se aplica a todos os militares, com exceção desses daqui. Quem são os militares ocupantes de cargo público não militar? Veja que aqui são dois, viu? É ocupantes de cargo público não militar e ocupante de cargo público eletivo. Os ocupantes de cargo público não militar é aquele policial que assume um cargo, vamos supor, de chefe de Demutran. Ele, enquanto estiver ocupando um cargo público de natureza não militar, não é militar, é um cargo civil, o código não se aplica a ele. As punições, as regras do código disciplinar não se aplicam a ele. Nada impede dessas outras que pegar também.
mas administrativamente ele não responde por este código. Vai responder pelo código lá, pela legislação do órgão que ele está trabalhando agora. E se ele for um militar ocupante de cargo público eletivo, também não se aplica. Quem são os magistrados da Justiça Militar? 4 oficiais e um juiz togado, ou juiz de direito. Estão lá na mesa os 4 oficiais, o juiz é o presidente. Esses 4 oficiais, coronéis de último posto, enquanto ele estiver exercendo a função de juiz, o código não alcança ele. Exemplo, está tendo um procedimento por um crime militar, montou a comissão, tem um juiz de direito que é o presidente, tem mais 4 oficiais. Esses oficiais, enquanto estiverem investidos na função de juiz da Justiça Militar, eles estão lá na ativa, eles são convocados para compor essa comissão. Enquanto eles estão compondo na função de juiz, o código de disciplina nesse período não se aplica a eles. E os reformados? O reformado é o militar que passou por a reserva remunerada e foi para a reforma. Entenda isso aqui também como reformado. O reformado por idade, o reformado por saúde e o reformado por punição, viu? Punição do nosso código que nós vamos ver na frente. Esses 3 reformados, o código não se aplica a ele. Cuidado, pode cair questão discriminando, viu? O soldado fulano de tal foi reformado por incapacidade definitiva após sofrer um acidente, tal. Dessa forma o código ainda se aplica a ele. Aí você vai pensar, ele foi reformado por saúde, né? Marca certo, dando a questão errada. E se ele for reformado, não importa se for por idade, saúde ou punição, o código não abrange mais ele. Conseguiram entender? A gente matou aqui agora o artigo 1º e matamos o artigo 2º. Vamos para o artigo 3º, onde ele nos fala sobre a hierarquia. Hierarquia. Se não me engano, está no artigo 3º. O que significa mais ou menos a hierarquia? Beleza. Hierarquia a gente sabe que é uma ordenação. Deixa eu colocar esses 2 pincéis aqui no bolso. Ordenação. Que é ordem, tem um, depois vem outro, tudo na ordem, primeiro, segundo, terceiro. Isso é ordenação. Ordenação progressiva da autoridade. Professor, explica com outras palavras? Beleza. A autoridade, à medida que o grau sobe, ela aumenta. Ordenação progressiva da autoridade. Mesmo exemplo. Imagina aqui uma escada. Aqui é uma ordenação, vem um, depois o segundo, o terceiro, o quarto, vai subindo. É uma ordem progressiva, porque está crescendo da autoridade. Então, quanto mais cresce, a autoridade aumenta. Aqui é um Azinho, o A já fica maior, o A da autoridade, o A já fica um pouco maior, já vai ficando maior, e assim até chegar no topo. A autoridade cresce de acordo com o nível que a ordem sobe também. Então, ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes. O que é que eu quero que você pegue o bizu? Graus. Lembra da escadinha, né? Graus diferentes. Pelo amor de Deus. Às vezes a questão traz tudo bonitinho. Hierarquia, a ordenação progressiva da autoridade. E você já acostumado, vai lendo no automático. Não preste atenção que ele trocou a palavra diferente por igual. Em graus iguais, do mesmo nível, ele pode colocar. A hierarquia, a ordenação progressiva da autoridade em mesmo nível, em graus iguais, em níveis iguais. Você tem que saber, não é decorar, que a hierarquia é um mandando no outro. Se é um mandando no outro, são graus diferentes. O grau de cima manda no grau de baixo. Ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes.
E essa ordenação aqui, ela vai culminar no governador. Como assim culminar? Termina, o topo é o governador, que o código chama de chefe supremo das corporações militares estaduais. Deixa eu até pegar isso aqui, ó. O governador, chefe supremo das corporações estaduais do seu estado, né? Corporações. Não sei se vocês estão conseguindo ver que a tinta desse pincel é muito fino. Hierarquia, ordenação progressiva da autoridade em graus diferentes, culminando essa ordenação da autoridade, topa no governador. E quem é o governador? O chefe supremo das corporações militares. Outra dica que a gente estudou no código: a ordenação, ela se faz pelo quê? Ela se faz por postos e graduações. Sabemos que o posto é o grau hierárquico do oficial. A graduação é o grau hierárquico da praça. Vamos saber quem confere cada um desses. Do oficial, esse grau é conferido pelo governador do estado, colocado em verde, confirmado em carta patente ou folha de apostilha. Falou em carta patente, folha de apostilha, você vai lembrar que é o posto, que é o grau hierárquico do oficial e é conferido pelo governador. Professor, o que é isso aqui? É um documento. É um documento que o oficial recebe junto lá com a espada, lá com o espadinho, né? E o grau de hierárquico da praça, quem confere é o governador? Não. Quem confere o grau hierárquico da praça é o comandante geral da respectiva corporação. Voltando, quadro apagado, mágico, muito rápido. Vamos falar, o código, assim como o estatuto, ele também trata da antiguidade. E é interessante você pegar o bizu e sempre massificar, porque se cai no estatuto, cai no código, se fala sobre isso no estatuto, no código, a probabilidade desse conteúdo cair é enorme. Então já pega o bizu, vamos falar aqui sobre a antiguidade. Você já sabe o que é a antiguidade. Antiguidade. O que é a antiguidade? É para eu saber quem manda em quem, né? Mas quando se fala antiguidade, eu falo mesmo posto, mesma graduação. Mesmo posto, graduação. Pelo amor de Deus, não confunda a antiguidade, que ela, para a antiguidade, tem que ser mesmo posto, graduação, com hierarquia, que são graus diferentes. Hierarquia são um sobre o outro. Antiguidade é o mesmo posto, o mesmo grau hierárquico. Como é que eu decido? Tem uma regrinha e você deve seguir a risca, por isso que ela traz o nome sucessivamente. Você deve seguir do primeiro, passando pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, até chegar no último, que é o quinto. Você tem que seguir obrigatoriamente esses 5 critérios. Quais são os critérios, professor? O critério número 1 é a data da admissão. Você sabe o macete. Você sabe a data. A situação número 2 é a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Beleza. Você sabe também do 3. Qual é o 3? Classificação no curso, formação ou habilitação. Certo. Vamos para o quarto.
data da nomeação, né? Isso. Data de nomeação ou admissão. E por último, maioridade. Professor, explica aí, de novo, pelo amor de Deus. O senhor falou no estatuto, mas eu não estou lembrando. Beleza. O macete, todo mundo. O macete que eu uso, você pode usar o que eu uso. É o da. Eu pego esse daqui, ó. Pré, clá, dan, ma. Na minha cabeça formou uma palavra. Eu escrevo assim, ó. Da, pré, clá, dama. Da, pré, clá, dama. Eu só preciso lembrar qual é essa data e qual é essa outra data. A primeira data que você tem que lembrar é da admissão. E a quarta data é a nomeação. Pronto. Data de... Isso aqui você vai pegar, ó, novamente. Você vai usar isso aqui quando precisar pegar os militares, 2 ou mais, de mesmo posto ou mesma graduação. Vamos pegar aqui, para ficar bem fácil, 2 terceiros sargentos. Ó, eu tenho o terceiro sargento A. E eu tenho o terceiro sargento B. Eu quero saber qual dos dois são mais antigos. Então eu pego aqui, ó, data da admissão. Quando foi que eles ingressaram na corporação militar? Se esse daqui, se esse sargento A ingressou em 2001 e esse aqui ingressou em 2003, esse daqui é mais antigo. Conseguiu entender? A gente pega o primeiro, data da admissão. Se o sargento A entrou primeiro na polícia do que o sargento B, ele é mais antigo. Mas, para a gente poder estudar, vamos dizer que eles entraram no mesmo ano, são da mesma turma de 2001. Mesma turma de 2001. Então, o primeiro a gente já passa, né? Vamos para o segundo. Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Certo. Quem saiu cabo primeiro? O sargento A, ele é cabo de 2011. Vou colocar aqui, CB 2011. Se esse sargento B, ele for cabo antes de 2011, ele é o mais antigo. Digamos que o sargento B, digamos, só um exemplo, que o sargento B, ele é cabo 2010. Esse aqui é mais antigo. Mas, como didática, vamos dizer que são empate. Vamos dizer que os dois são 2011, empatou. Vamos para o terceiro. Classificação no curso de formação e habilitação. Olha, em 90% das vezes ou mais, acaba aqui a discussão. No 3. Classificação no curso de formação e habilitação. No curso que eles fizeram de sargento, foi o último curso, o curso de habilitação a sargento, tiveram que um ficar numa posição e outro no outro. Digamos que terminou o curso e esse sargento A, ele ficou na posição 7,6. E o sargento B na posição 94. Se eu pegar na lista, quem está mais perto do 1? O 7,6 ou o 94? O 7,6. Então o 7,6 é mais antigo. Geralmente morre aí. Ah, mas se por algum motivo empatasse, aí é para a data da nomeação. Se empatasse maioridade, o mais velho levava. Mas geralmente acaba aqui. É isso que significa antiguidade. Você entender? Mas o código nos dá umas exceções. Quais são as exceções que não usam isso aqui? Deixa eu colocar bem aqui. Nos casos de promoção a primeiro-tenente, nomeação de oficiais e admissão de cadetes ou alunos, porque aí será a ordem de classificação no curso ou concurso. Deixa eu colocar aqui, viu? A exceção é que nos casos, nos casos, nomeação de primeiro-tenente, nos casos de nomeação, aliás, promoção de primeiro-tenente, promoção a primeiro-tenente, nomeação de oficiais e admissão de cadetes ou alunos soldados. Como é que eu sei quem é mais antigo? Pela ordem de classificação no curso. Ordem de
classificação, curso ou concurso. E aí a banca da época vai decidir. Professor, dê exemplo, por exemplo, promoção a primeiro tenente. Porque nós tínhamos estudando pela lei antiga, né? Mas aqui com certeza vai mudar para promoção a segundo tenente, porque agora tem segundo tenente, que é o A. Então, na promoção, o cara saiu de subtenente para tenente, quem vai ser os tenentes mais antigos? É a classificação no curso. Nomeação de oficiais, os caras terminaram o curso, vão ser nomeados oficiais. Como é que vai ser mais a antiguidade deles? Quem vai ser mais antigo? Começa por aqui, se aqui eles não têm cargo anterior e entraram tudo na mesma data, classificação no curso de formação ou concurso. Admissão de cadetes, alunos soldados, a mesma coisa, entendeu? As exceções são essas, que eu creio também que não deve cair muito em prova. Só que ele também traz, além da atividade, ele traz a precedência funcional. Deixa eu dar só uma apagada aqui. Novamente, precedência funcional é quando houver igualdade de posto ou graduação. Gente, falou em igualdade de posto ou graduação ou antiguidade ou precedência funcional. Pegue o bizu, antiguidade ou precedência funcional. Beleza, se eu sei quem é mais antigo, eu vou falar da antiguidade. Mas se eu sei que um é mais antigo que o outro, mas o mais moderno está mandando no mais antigo, é porque, opa, tem um negócio anormal. É o que chamamos de precedência funcional. Em dois casos, a precedência funcional pega, igualdade de posto oficial, ou igualdade de posto graduação. Então pode ser a precedência entre oficial e a precedência pode ocorrer também entre praças. Pode cair questão dizendo que a precedência só ocorre somente entre os oficiais. A precedência funcional ocorre somente entre os oficiais. Você tem que ter a malícia de não decorar, mas você pegar o que está lá entre linhas. Se fala de posto de graduação, está falando de oficial e praça. Porque o posto é do oficial e a graduação é da praça. Então, ela se dá de duas formas. Essa bendita precedência funcional. Ela se dá quando o militar ocupa cargo, aqui, ocupar cargo ou função, e ela pode se dar também quando o militar é do serviço ativo. Professor, explica aí, tá muito vaso, vou explicar agora. Se o militar ocupa o cargo ou função que atribui superioridade ao outro, ele é o mais considerado naquele momento mais antigo. Atribui o cargo que atribui a superioridade. A superioridade é funcional. Por isso, função. Um exemplo aqui, professor. Dou um exemplo aqui na hora. Eu tenho um cargo de coronel, coronel A e o coronel B. Copiado. Esse coronel A, ele tem 5 anos no posto de coronel, fechado, viu? E esse coronel só tem 2 anos, é recrutinha no posto de coronel. Em regra, quem é mais antigo? Esse aqui, né? Porque tem mais tempo. Mas quando fala de precedência, quando fala de precedência, porque esse daqui tem superioridade sobre esse por causa da função que ele está ocupando. Digamos que esse daqui é somente nada mais nada menos que o comandante geral da corporação. Cara, se ele é comandante geral, ele já é superior a todos os demais coronéis, não? Então, por a função que ele ocupa, essa função de comandante geral dá a ele a superioridade sobre o coronel A. Pegaram o bizu? Como é que funciona? Isso é precedência funcional quando ocupa cargo ou função. E em relação ao serviço ativo? Simples. O militar do serviço ativo tem precedência sobre o inativo. Ou inatividade, né? Para ficar aquela coisa pejorativa. Como assim? Eu tenho 2 coronéis, coronel A, coronel B. Coronel A tem 5 anos e está na reserva. Coronel B tem 2 anos de coronel, mas está na ativa. Ora, o coronel que está na ativa tem precedência sobre o coronel que está na ativa, ele pode ter 10 anos, 20 anos de coronel.
É esse a regrazinha da precedência funcional e vai cair questões sobre isso. Aí eu dei uma pulada nos artigos, estamos em artigo 9º. Quando nós estudarmos a deontologia, os valores, aí a gente vai estudar os deveres. Dá uma misturada nos artigos, mas vai dar certo e você vai entender o motivo. Disciplina. O que é a disciplina? Tá aqui, filho. Disciplina. Exato cumprimento dos deveres. Dos deveres. Os deveres estão explícitos no artigo 8º. A gente chega já nele. Como assim? Se você cumprindo de bom grado, de aceitação tranquila, tudo que está no artigo 8º nos seus incisos, você está exercendo a disciplina. Exato cumprimento dos deveres. Beleza. E o que mais? Esse exato cumprimento dos deveres, ele vai se traduzir traduz-se a rigorosa observância e acatamento integral. Das normas, leis, ordens, regulamentos. Olha, rigorosa observância. Eu presto atenção nas leis, ordens, normas e regulamento e eu aceito de forma total, de forma plena. Eu não vou receber uma ordem e vou observar ela por completo e cumprir só a metade. Eu cumpro a ordem toda. A ordem legal eu cumpro ela toda. Então, a disciplina ela é o exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das leis, ordens, normas, regulamentos, etc. Só que também o nosso código, ele traz uma coisa chamada as manifestações da disciplina. Manifestações essenciais da disciplina. Como assim? É quando você deixa transparecer, que você mostra, você demonstra que você é disciplinado. Como? Vou só elencar aqui para você pegar o bizu. Ó, observância rigorosa. Observância rigorosa. Obediência às ordens legais. Emprego de todas as energias em benefício do serviço. Isso aqui tudo, você fazendo isso aqui, você está demonstrando, você está manifestando que você é uma pessoa disciplinada. A correção de atitudes. Pode cair isso aqui em questão? Com certeza, pode. Aqui dá para tirar várias questões magníficas, meu amigo. Manifestação espontânea, olha. Manifestação espontânea de acatamento aos valores. De acatamento abreviando, entendeu? Porque está escrito no código de vocês, aos valores e deveres. Vocês vão escrevendo no caderno de vocês, colocando da maneira mais fácil. Fazendo uma comentário é muito mais fácil. E colaboração espontânea. Colaboração espontânea na disciplina coletiva. Na disciplina coletiva. Vamos ver o resto porque está aqui, na eficiência da instituição. Essas daqui são as manifestações essenciais da disciplina. Pode cair prova, pode perguntar. A observância rigorosa e a correção da atitude são exemplos de manifestações essenciais da disciplina. Você marca certo. Pode traduzir o que é a disciplina, você já sabe o que é a disciplina. Eu quero fazer só uma diferençazinha aqui, ó. Uma diferença não, uma observação. Quanto à disciplina e respeito à hierarquia. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é meu menino aqui fazendo bagunça. Disciplina e a hierarquia. Tem uma coisa em comum entre elas. O que é? Pode até cair em prova. Eu marcaria uma questão dessa, eu faria. Qual é a diferença? É que a hierarquia e a disciplina, a diferença não, a coisa em comum. Elas são mantidas pode anotar aqui, porque senão eu esqueço de cabeça. Elas são mantidas permanentemente, tanto no serviço ativo quanto na inatividade.
Essa é a coisa comum entre a disciplina e a hierarquia que eu quero que você entenda. Ele nos traz também a camaradagem. A camaradagem existe, cara. Vocês estão estudando para o concurso da Polícia Militar. Vocês vão conhecer policiais, às vezes nem é da sua turma, que vai ser mais chegado do que seu irmão, às vezes. Vai ser mais seu amigo do que os amigos que você tinha no mundo civil. Vai ser seu chapa, que vai oferecer a vida dele em troca da sua, e com certeza, se vocês são amigos, você vai oferecer a sua vida pela dele. Nas ocorrências, nas missões, em tudo. Então a camaradagem, cara, é indispensável, e é o que diz aqui, ó. Quadro apagado. Vamos dar continuidade. Eu quero fazer uma diferençazinha aqui importante. Importante, tanto para quem está estudando quanto para quem já é policial, né? Quanto às ordens legais, ordem obscura e ordem não manifestamente ilegal. Por que você já está colocando isso, professor? Porque no nosso código fala ordem legal, ordem obscura, ordem não manifestamente ilegal. Como assim? Quando você recebe uma ordem legal, o militar recebe uma ordem legal, que ele já sabe que ela é legal de cara, ele não precisa questionar, o que é que ele tem que fazer? Prontamente, ou seja, de imediato, obedece e executa, ó, prontamente acatadas e executadas. Subtende-se que o militar entendeu que a ordem é legal, então ele prontamente acata e executa, sem muita delonga. E quando a ordem é legal, que o militar prontamente acata e executa, a responsabilidade por essa ordem legal é da autoridade que determinar. Estou só abreviando porque na apostila de vocês tem a diferença para a ordem obscura. Ordem obscura é aquela que o militar não entendeu de imediato. O chefe chegou, deu a determinação, deu a ordem e ele ficou voando, sem entender. O código diz que quando o militar não entende, quando a ordem parecer obscura, ele deve solicitar os esclarecimentos de maneira formal. Então aqui, ó, ordem obscura, o militar não entendeu. Fica mais fácil para você distinguir. Militar não entendeu. Quando ele não entende, qual o procedimento que ele deve tomar? Solicita esclarecimentos necessários de maneira formal. Como assim, professor? Eu entendo como maneira formal, escrito, ou mais detalhado. Soldado, guarnição, faça isso e aquilo. Vixe, qual bisu, tu entendeu, cara? Entendi não. Ei, meu chefe, não entendi não. Me esclareça aí de forma formal. Ele vai lhe explicar melhor, ele vai lhe dar por escrito, para você não errar. Você solicita o esclarecimento. Você tem que ser safo quanto a isso. Entendeu? E quando a ordem for não manifestamente ilegal, o que é isso aqui? A ordem é ilegal. Ordem é ilegal. O comandante, ele deu essa ordem sabendo. Mas você que é o militar, mas o militar não sabe. O militar pensa que é legal. A ordem é legal, mas o militar pensa que a ordem é legal. Por isso que diz, ordem não manifestamente ilegal. A ordem não está de forma clara a sua ilegalidade. Na ordem que eu recebi, eu achei que ela realmente era uma ordem legal, uma ordem lícita, não uma ordem ilegal. Pronto. Nesse daqui, ó, pune somente o autor da ordem. Pune o autor da ordem.
Nessa aqui ele vai falar quanto à responsabilidade. Porque se o militar que cometer excesso, ele vai responder pelos excessos. O militar que cometer e executar uma ordem ilegal, ele vai responder, salvo se a ordem for não manifestamente ilegal. Ele recebeu a ordem, achava que era legal. Um exemplo que é esdrúxulo, não tem como acontecer mais no dia de hoje, mas é o único exemplo que eu penso. O seu chefe chega e diz, nós temos um mandado de busca e apreensão naquela casa, o delegado já mandou aqui no meu zap, tá aqui, mostra aqui, de relance, tá aqui, ó, a ordem aqui, ó. Vamos lá, e ele tá vindo atrás com um mandado. A gente sabe que para entrar na casa tem que ter o mandado, o morador tem que ver o mandado, tudo. Mas na prática é um pouco diferente. Então, o militar, bora lá, e você, pá, puf, dá o pé na bunda, prende o cara, quando vai lá não tem mandado, não tem nada. Tu cometeu uma ilegalidade, mas tu achou que a ordem era legal. Quem vai entrar no fundo? O comandante que te deu essa ordem, porque ele estava querendo alguma coisa obscura, entendeu? É assim que funciona essa parte.